Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos falar sobre radiciação. Números escritos como raízes ou em forma de raízes, raízes enésimas, raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes. Vamos pegar aqui, tá aqui o nosso quadro, já deixei aqui algumas propriedades. Mas lembrando que aquele grande poeta que infelizmente a história não guardou o nome, nenhuma parte da matemática é uma ilha. Existem pontes. Existe uma ponte entre o universo de potências e o universo de raízes. Esses carinhas aí que todo mundo chama de raízes. Então, qual que é essa ponte? É a propriedade, a última propriedade que a gente viu na aula de potenciação. Se você tem, digamos, a raiz quinta de 2 elevado ao cubo, isso, na verdade, é o mesmo que 2 elevado a 3 sobre 5. Eu chamo de propriedade da piscina, né, pessoas? Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Então, raiz quinta de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 quintos. Então, vamos olhar essa propriedade 1. Por que essa propriedade 1 é verdadeira? Bom, antes você tem que saber o seguinte, você tem livre-arbítrio para escrever as expressões usando as raízes, ou se você acha melhor trabalhar com potência, então você converte essas raízes em potências. Por exemplo, eu vou te mostrar como você pode fazer isso na propriedade 1. Então você tem aí, ó, raiz mésima de A vezes B. Bom, vou pôr A vezes B assim. A vezes B é a mesma coisa que A vezes B elevado a 1. Então, observe. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Então, a raiz mésima de A vezes B é a mesma coisa que A vezes B elevado a 1 sobre M. Mas isso é uma propriedade de potência. A vezes B elevado a 1 sobre M é a mesma coisa que o A elevado a 1 sobre M vezes B elevado a 1 sobre M. Então, você observe que isso é a mesma coisa, a propriedade da piscina de novo. Quem está no sol vem para a sombra e quem está na sombra vem para o sol. Então, seria a raiz de A elevado a 1, raiz mésima, vezes a raiz mésima de B elevado a 1. A elevado a 1 é o próprio 1, então raiz mésima de A, vezes a raiz mésima de B. Propriedade 1, observe. Ok. A propriedade 2, o que ela diz? Olha lá. Vamos lá na propriedade 2. A propriedade 2 está dizendo que a raiz mésima de A dividido por B, olha só, raiz mésima de A dividido por B tem que ser igual a raiz mésima de A dividido pela raiz mésima de B, desde que o B seja diferente de zero. Mas é uma verdade, imaginem. Suponha que você tem aqui, ó, esse A sobre B é a mesma coisa que A sobre B elevado a 1. Então, quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Uma fração elevada a um expoente é a mesma coisa que o numerador elevado ao expoente dividido pelo denominador elevado ao expoente. Mas o que eu tenho no meu numerador? Veja, A elevado a 1 sobre M. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Então, isso é a mesma coisa que A elevado a 1 raiz mésima. Mesma coisa com o denominador. B elevado a 1 sobre M é a mesma coisa que raiz mésima de B elevado a 1. Para ficar elegante, A elevado a 1 é o próprio A. Então, nós temos raiz mésima de A dividido pela raiz mésima de B. Portanto, vamos dar uma olhadinha lá, observe, pessoas, propriedade 2, ela está pronta. Bom, a propriedade 3 é exatamente a propriedade que eu estou falando para vocês, que é a propriedade da piscina, né? Então, essa é a definição de transformar um número raiz
em uma potência com expoente racional. Agora, vamos olhar a propriedade 4. Raiz mésima da raiz mésima de A. Olha só. Propriedade 4. Então, eu vou mudar ela um pouquinho. Imagine que você tem raiz mésima da raiz mésima de A. Vamos pôr A elevado a 1. Então, quando a gente olha essa primeira raiz, a raiz mais interna, observe essa daqui, a raiz mésima de A, isso é a mesma coisa, vou deixar a raiz mais externa aqui, que A elevado a 1 sobre N. Observe, quem está na sombra vem para o Sol, quem está no Sol vem para a sombra. Agora, quem está na sombra é o 1 sobre N. Quem está no Sol é o M. Aplico mais uma vez a propriedade da piscina. Quem está na sombra vem para o Sol, 1 sobre N, dividido por quem está no Sol. Observe que lá no numerador, eu tenho uma divisão de frações. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, você tem 1 vezes 1, que é 1, dividido por N vezes M, vou pôr só em ordem alfabética, para ficar bonitinho, M vezes N. E assim a gente aplica a propriedade da piscina de novo. Quem está na sombra vem para o Sol, a elevado a 1, e quem está no Sol vem para a sombra, então aqui fora no Sol fica M vezes N. Moral da história, se você tem raiz de raiz de raiz, basta você multiplicar os índices. Mas observe, pessoas, que é muito simples você fazer as operações com os radicais, mesmo não lembrando as propriedades radicais. Você pode fazer isso lembrando as propriedades de potência. Então, se você acha mais fácil trabalhar com as potências, por que não converter as raízes em potências? Então, você pode trabalhar no universo que você tem maior facilidade. Bom, cuidado com uma coisa. Cuidado, observe uma coisa. Essa propriedade 1, ela sugere que a raiz mésima de A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B. Então, você pode quebrar uma raiz em produto de outras duas raízes. Então, em outras palavras, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Cuidado, porque a soma não é uma verdade. Imagine que você tenha aqui raiz de 9 mais 16. Se eu somar 9 com 16, o resultado é 25. O que é raiz de 25? Eu estou procurando um número que é elevado ao quadrado dá 25. Então, esse número é 5. Dá uma pensada aí. Tá tudo certo? Tá, 9 mais 16 é 25. Raiz de 25 é 5. Pronto. Agora, se você tivesse esse raiz de 9 mais 16, imagine, vou pôr uma interrogação, que você quebre isso em raiz de 9 mais raiz de 9 mais raiz de 16. Raiz de 9 dá 3, pois 3 ao quadrado é quem dá 9. Raiz de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é 16. 3 mais 4 é igual a 7. Peraí, velho. Peraí. 5 é igual a 7? Absurdo, né, pessoas? Tem alguma coisa errada. Qual que é a moral da história? Quem está certo? Bom, está certo que a raiz de 9 mais 16 é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Agora, isso aqui está errado. Por que está errado? Porque 7 não é igual a 5, pessoas. Então, se você tem a raiz de alguém, aqui eu estou pondo raiz quadrada, mais a raiz quadrada de B, isso é diferente da raiz de A mais B. Então, se você tem uma raiz
dentro dessa raiz você tem uma soma, primeiro a gente tem que resolver a soma. Depois, se tiver jeito, a gente extrai a raiz, ok? Não se esqueça disso. Bom, lá na nossa listinha, tem alguns exercícios, eu separei uns aqui. Deixa eu puxar aqui para a gente. Olha só. Esse aqui é o exercício 4 da nossa listinha. Então, vou dar uma mãozinha para vocês aqui com o exercício 4, primeiro, letra A. Aplicando a propriedade reduz a um só radical. Você pode usar a propriedade de raiz tanto quanto pode usar a propriedade de potência. Você decide, é o que você acha mais tranquilo. Então, a letra A eu tenho a raiz quadrada da raiz quarta de 10. Então, se eu uso a propriedade de raiz, lembrando que o índice aqui é 2, na raiz quadrada, então basta você pegar o índice de uma raiz, pega o índice da outra e multiplica. Isso quer dizer que vai rolar um raiz 2 vezes 4, 8, de 10. Ou seja, a raiz oitava de 10. Então, é muito simples. Raiz de raiz, não tem soma? Não tem soma, não se preocupe. Se tiver soma, é só tomar cuidado. Mas uma raiz da raiz, basta você multiplicar os índices. Raiz quadrada com a raiz quarta, multiplica, e o resultado é raiz oitava de 10, certo? Bom, agora nós vamos fazer a letra D. Vou fazer a letra D com vocês. Olha o que eu tenho na letra D. Raiz cúbica da raiz quinta de A vezes B. Raiz da raiz, de novo, observe. Raiz cúbica, raiz quinta. Multiplica os índices. Então, você vai ter raiz de 3 vezes 5, raiz de índice 15, de A vezes B. Pronto. Simples assim. Vamos lá pegar a letra I. Olha o que diz a letra I. Lá na letra I, eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Então, vou aumentar aqui um pouquinho. Raiz cúbica da raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Então, observe, lembrando que quando não está escrito, o índice, a raiz é quadrada. Sendo assim, nós vamos ter a raiz 3 vezes 2, vou pôr aqui de outra corzinha, 3 vezes 2 vezes 3 de 2. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 6 é 18, então você tem raiz 18ª de 2. Pronto. Simples assim. Separei mais aqui. Vamos pegar. Esse cara aqui, ó. Determine os seguintes quocientes. Então, vamos começar aqui na letra A. Exercício 6 da nossa listinha. Letra A eu tenho a raiz décima de A elevado a 7 dividido por raiz quadrada de A. Esse daqui, eu sugiro, veja, a base é a mesma, base A tanto do numerador quanto do denominador. Esse aqui eu sugiro você converter em potência. Por quê? Raiz décima de A elevado a 7 é o mesmo que A elevado a 7 sobre 10. Aqui no denominador eu tenho raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A é a mesma coisa que A elevado a meio. Bom, divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, subtraem-se os expoentes. Raiz A elevado a 7 sobre 10, desculpa, menos meio. Isso quer dizer que eu tenho lá no meu denominador, no meu expoente, lá no meu expoente, observa, deixa eu dar um zoom aqui, eu tenho uma soma de frações. Na verdade, uma subtração de frações. O ideal, você tira o mínimo, vai lá e resolve.
Mas aqui fica fácil se você, por exemplo, multiplica o numerador por 5 e o denominador por 5. 5 vezes 2 é 10. E subtrair frações de mesmo denominador é mais fácil. Assim como somar frações de mesmo denominador fica mais fácil. Isso quer dizer que resolver essa conta é equivalente a resolver a elevado a 7 sobre 10 menos 5 sobre 10. Ora, subtração de frações com o mesmo denominador, conserva-se o denominador. Subtrai-se, então, os numeradores. 7 menos 5 vira 2, então eu estou diante de A elevado a 2 sobre 10. 2 é par, 10 é par, então a gente pode simplificar por 2. Isso é a mesma coisa que A elevado a 1/5. Quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o Sol. Então, isso é a mesma coisa que raiz quinta de A. Observe que no exercício 6, todos são divisões de mesma base. Aqui na letra B, base 10. Letra C, base 2. Letra D, base X. Letra E, base 5. Letra F, base 2. Bom trabalho no exercício 6 também. Bom, mas não acabou não. Tem mais alguma coisinha para a gente fazer. Vamos lá. Olha esse caso aqui. Bom, retirando os fatores do radicando, simplifique os seguintes radicais. Eu vou fazer melhor. Vou pegar uma nova página. E aí vamos fazer isso nessa nova página. Olha só. Retirando os fatores do radicando. Como assim? Gente, o cara para sair da raiz quadrada, esse sair da raiz quadrada, como é que funciona, hein? Vamos pegar aqui a letra A. Na letra A nós temos a raiz de 2 ao 4 vezes 13. Bom, raiz de produto de números eu posso quebrar como raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 13. Raiz de 2 ao quadrado, você pode fazer da seguinte forma. Qual número que você eleva ao quadrado que dá 2 ao quadrado? Tem que ser o 2, né? Ou então você pode fazer o que a tia Francisca te ensinou quando você era pequenininho lá, né? Corta a raiz quadrada com o 2. Aí você fala, mas por que eu posso fazer isso? Ora, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Raiz quadrada, o índice é 2, é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, então quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra, vezes a raiz quadrada de 13. Só que aí, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1, vezes a raiz de 13. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, 2 vezes a raiz de 13. Simples assim. Tudo bem? Olha a letra C. Vamos fazer juntos a letra C também. Lá na letra C, eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, por propriedade de raiz, isso é raiz de 3, raiz de a ao quadrado, raiz de x ao quadrado. Então, lembrando que a ideia da gente aprender as propriedades é fazer as contas um pouco mais rapidinho. A raiz quadrada de a ao quadrado simplifica o índice com o expoente, simplifica aqui no x quadrado também o índice com o expoente, e aí sobra, na verdade, a raiz de 3 vezes a vezes x, fora da raiz. Lembrando que a ordem dos tratores não altera o viaduto na multiplicação de números, então você vai ter o mesmo que a vezes x vezes a raiz de 3. Tudo bem? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? E aquela raiz de 200, hein? Letra I, raiz de 200. Bom, 200 não está fatorado. Mas aí tem várias formas de você fazer a raiz de 200. Vou fazer pelo menos duas. 200 é a mesma coisa
que 100 vezes 2. Tipo, pensei, 100 vezes 2 é 200. Mas por que 100? Ué, porque 100 tem raiz exata. Pela propriedade de raiz, isso é a mesma coisa que raiz de 100 vezes a raiz de 2. Que número que você leva ao quadrado que vai dar 100? Pronto. Então, isso aí vai ser 10 vezes a raiz de 2. Pronto. Primeira saída está pronta. Ou então, o que você faz? Você pode pegar o 200 e fatorar o 200. Nossa, esse traço ficou meio torto. Vamos lá. Fatorando 200. 200 é par, então dá para dividir por 2. 200 por 2 dá 100. Por 2 vira 50. Por 2 vira 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. O que você pode fazer? Como a raiz é quadrada, raiz quadrada tem índice 2, quem vai sair da raiz quadrada vai ser somente aqueles que estiverem elevado ao quadrado. Então, disser, separe os números de 2 em 2. Olha o que eu tenho. 200 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Então, se formos calcular a raiz de 200, isso é a mesma coisa que calcular raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Quem está ao quadrado sai fora da raiz quadrada, e aí você também, para economizar um passo, ao invés de quebrar essa raiz em produto de outras 3 raízes, você já pode simplificar o 2, simplificar o 5, porque eles estão ao quadrado, logo saem da raiz quadrada. Então, sai o 2, sai o 5, e o outro 2 que não está ao quadrado fica lá dentro. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes a raiz de 2. E aí fica o livre-arbítrio para você decidir o que fazer, igual na letra I, que tem a raiz de 200. Tem outros aí para você pensar, raiz de 400, raiz de 500, 432, raiz de 600. Bom trabalho para vocês. Vamos pegar aqui mais uma página. E tem mais exercício para fazer. Lembrando, pessoal, que potências, produtos, radiações, a gente aprende, a gente melhora fazendo conta. Então, são muitos exercícios? São. Tem uns facinho? Tem. Faz rápido. Por quê? Porque o grande inimigo dos vestibulares é o tempo. E a matemática básica, que não quer dizer que é fácil, a matemática básica é a habilidade de fazer contas com qualquer tipo de número. Número natural, número inteiro, número racional, número irracional. Então, a gente tem que saber operar qualquer número. A operação básica não pode ser um empecilho para a gente pensar num exercício de volume de pirâmide, num exercício de tronco de pirâmide, de cone, de tronco de cone, etc. Tudo bem? Bom, eu separei mais um carinha aqui também. Esse aqui é o carinha 16, dá uma olhada. Qual a diferença? Olha o tanto de soma que eu tenho no exercício 16. No exercício 16, letra A, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que calcular a raiz de 90 mais a raiz de 10. Então, naquela onda do exercício que a gente acabou de fazer, o que é 90? Então, você pode fatorar o 90 ou simplesmente você pode pensar, ó, o que é o 90? O 90 é 9 vezes 10. Por que 10? Aí, gente, é uma paradinha que chama malícia. Você olha aqui, porra, aqui tem 10. O que é 90 usando 10? Vai, 90 é 9 vezes 10. E o legal é que raiz de 9 a gente sabe que é exata. Então, aqui vai ficar raiz de 90, que é 9 vezes 10, mais a raiz de 10. Bom, para ficar elegante, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes a raiz de 10. Raiz de um produto é o produto das raízes de mesmo índice, mais a raiz de 10. Raiz de 9, a gente sabe que a raiz de 9, esse carinha aqui, é o número que é o quadrado da 9, e esse número tem que ser 3. Então, na verdade, a gente tem 3 raiz de 10
mais uma raiz de 10. Nesse ponto aqui, você pode se confundir, mas é simples. Imagine o seguinte, 3 laranjas mais uma laranja me dá um total de 4 laranjas. Então, 3 raiz de 10 mais outra raiz de 10 dá um total de 4 raiz de 10. Simples assim. Tudo bem? Aí você fala, mas a letra B é mais difícil, porque lá na letra B tem raiz quinta. Olha só, gente. Raiz quinta de 2. Quem sai de dentro de uma raiz quinta? O cara, para sair de dentro de uma raiz quinta, ele tem que estar elevado à quinta. Então, tudo bem. Quem é o 64? 2 não dá para fatorar. Então, você pega e fala, vamos fatorar o 64. 64 dá por 2, que vira 32, que dá por 2, que é 16, que dá por 2, que é 8, que por 2 é 4, que por 2 é 2 e que por 2 é 1. Então, ó, lembrando, quem vai sair da raiz quinta? Quem está elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 64 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta vezes 2. Então, nós vamos ter raiz quinta de 2 mais a raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2. Bom, mas quem é isso? Raiz quinta de 2 é raiz quinta de 2. Raiz de um produto pode virar o produto das raízes. Se o índice é 5, mantém o índice. Um dos números é o 2 elevado à quinta. Opa, esse 5 ficou feio. É o 2 elevado à quinta. E o outro cara é o 2. Tudo bem? Bom, feito isso, eu vou ter a raiz quinta de 2 mais raiz quinta de 2 à quinta. Simplifico o índice com o expoente. Então, o resultado vai ser 2 vezes a raiz quinta de 2. Então, o que eu tenho? Duas raízes quintas de 2, mais uma raiz quinta de 2. Pense em laranja, que é mais fácil. Duas laranjas mais uma laranja, e dá um total de 3 laranjas. Então, observe, pessoas, não importa o índice. O segredo é dar uma fatoradinha. Vai, fatora. A gente, para somar, só soma coisas do mesmo tipo, né? Laranja junto com laranja, pêssego junto com pêssego, maçã junto com maçã, e assim sucessivamente. Então, vou pegar mais uma página. Tem mais um exercício legal para a gente fazer ali, da listinha. Olha só. Determine os seguintes produtos. Bom, de novo, aplicação de propriedade. Vamos pegar aqui a letra A, olha só. Você tem raiz quinta vezes quadrada de 5, vezes a raiz quadrada de 2a. Como eu tenho uma raiz quadrada vezes uma raiz quadrada, o resultado vai continuar sendo raiz quadrada. E aí eu posso pôr tudo na mesma raiz. 5 vezes 2a. 5 vezes 2a dá 10a. Então eu tenho raiz quadrada de 10a. Tudo bem? Na letra J, igual talvez você fique assustado, lá na letra J eu tenho uma raiz cúbica vezes uma raiz cúbica. Então, eu tenho raiz cúbica de 2 ao quadrado x vezes uma raiz cúbica de 4 ao quadrado x ao quadrado. Então, o resultado vai ser, veja, raiz cúbica vezes a raiz cúbica. As raízes são de mesmo índice, então posso colocar na mesma raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes x vezes 4 vezes ao quadrado vezes x ao quadrado. Só um minutinho, beber a aguinha. Bom, feito isso, isso aqui vai ser a raiz cúbica
2 vezes 4 dá 8. Dá para multiplicar. A ao quadrado vezes A ao quadrado dá a quarta. E aí eu tenho x vezes x ao quadrado. X vezes x ao quadrado me dá x ao cubo. Quem sai da raiz cúbica? Quem está elevado ao cubo. Então, vamos um por vez. Gente, qual número que elevado ao cubo dá 8? É o 2. X ao cubo dá raiz cúbica. Olha, raiz cúbica de x ao cubo. Então, o resultado é o próprio x. Agora, sobrou lá dentro da raiz cúbica, a raiz cúbica de A elevado à quarta. 4 é maior que 3. O que isso significa? Que eu posso escrever o A quarta como sendo A ao cubo vezes A. Quem está ao cubo aqui pode sair da raiz cúbica. Então, nós vamos ter 2, o A, que saiu da raiz cúbica, o x, que já saiu da raiz cúbica, vezes a raiz cúbica desse azinho aqui, que ainda não saiu da raiz cúbica. Portanto, a resposta final vai ser 2ax raiz cúbica de A. Bom, galera, agora tem esse exercício aí, que caiu na segunda fase da Unicamp. Escreva os números raiz de 2, raiz cúbica de 3 e raiz quinta de 5 em ordem crescente. Justifique sua resposta. Aperta pausa no vídeo e dá uma pensada. O que você faria? Lembrando que na segunda fase da Unicamp a gente não tem calculadora. Vamos lá, hein? Justifique sua resposta. O que você faria? Aperta pausa no vídeo. Bom, agora que você deu uma pensada, vamos dar uma observada nesses números aí. Quem é o raiz de 2? Bom, raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Ao mesmo tempo, o raiz cúbica de 3, ele é a mesma coisa que 3 elevado a 1/3. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. E o raiz quinta de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1/5. Então, vou convidar você a gente escrever esses números, esses 3 números, usando o mesmo denominador do expoente. Então, a ideia é, vamos procurar um denominador comum para essas 3 fraçõezinhas aí, ó, 1/2, 1/3 e 1/5. E para isso a gente pode fazer o MMC, né, aqui embaixo, 2, 3 e 5. O MMC de 2, 3 e 5, ó, dá por 2, aqui fica 1, guarda 3, desce o 5, dá por 3, guarda o 5, dá por 5, olha só, fica 1. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. Então, nós vamos escrever o 2, o 3 e o 5 ao mesmo tempo, com o denominador do expoente sendo igual a 30. Que seria equivalente, por exemplo, ó, 2 vezes 15 dá 30. Então, vou multiplicar por 15 numerador e denominador, aqui ficaria 15 sobre 30. Aqui, se eu multiplicar 3 por 10 dá 30, o que eu faço no denominador, faço no numerador. 1 vezes 10 dá 10. Aqui vou multiplicar por 6. O que eu faço no denominador, faço no numerador. 6 vezes 1 dá 6. E assim eu tenho todos eles escritos com o expoente no mesmo denominador. Agora, olha só. Isso é a mesma coisa que escrever raiz 30 de 2 elevado a 15. Isso é a mesma coisa que escrever raiz 30 de 3 elevado a 10. Isso é a mesma coisa que escrever
raiz 30 de 5 elevado a 6. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí, ó. Todos estão com o mesmo índice de raiz. Agora, quem é o maior de todos ou quem é o menor de todos? Bom, eu vou apagar esse MMC aqui, porque eu preciso de um espacinho para a gente fazer essas contas aí, ó. Então, vamos lá. Quem é 2 elevado a 15? 2 elevado a 15. Bom, 2 elevado a 15 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 5. Pois o produto de potente vezes a base conserva a base como expoente. 2 elevado a 10 é 1024. E 2 à quinta é 32. Então, a gente precisa fazer 1024 vezes 32. 1024 vezes 32 vai dar 32.768. Qualquer coisa confere a continha aí. Bom, agora eu preciso fazer a conta de 3 elevado a 10. Quem que é 3 elevado a 10? Bom, 3 à quarta eu sei que é 81. Então, isso eu tenho 3 à quarta, que é 81, vezes o 3 à quarta, que é 81 também, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Bom, confere, 4 mais 4, 8, com 2 dá 10. Isso dá 59.049. Beleza. Agora falta calcular 5 elevado à sexta. 5 elevado à sexta seria a mesma coisa que 5 à quarta vezes 5 ao quadrado. Por quê? Esses números são números que eu conheço. Então, 5 à quarta, eu sei que é 625. 5 ao quadrado, eu sei que é 25. Então, 625 vezes 25, isso vai dar 15.625. Portanto, a hora que eu for reescrever as minhas raízes de índice 30, olha só. Essa, raiz de índice 30, e essa, raiz de índice 30. Então, esse primeiro aqui seria a mesma coisa que 32.768. Então, raiz 30 de 32.768. 3 elevado a 10 deu 59.049. Então, daqui a gente já pode olhar. 59.000 é maior que 32.000. Então, quer dizer que esse cara, a raiz 30 de 59.049, ele é maior do que o 32.768, né? Agora, esse cara aqui, 5 elevado a sexta, deu 15.625. 15.000 é menor que 59.000, que é menor que 32.000. Então, se a gente for escrever em ordem crescente, esse aqui seria o menor de todos, vou chamar ele de 1. Esse aqui seria o do meio, 2. E esse aqui seria o maior de todos. Pronto. Esse é o segredo. Se você quer comparar uma raiz com outra raiz, seja lá quantas forem que os índices são diferentes, a estratégia é iguale os índices, tá bom?